Florence ela é baseada na mudança do ambiente hospitalar, né, para melhores condições de higiene para a recuperação do paciente. Então a gente tem um ambiente físico, psicológico e social. Bom, primeiramente a Florence ela tentou mudar o ambiente físico, ela tentou mudar algumas coisas como a ventilação, ela fez com que entrasse mais ventilação para dentro da enfermaria, porque era muito fechado e isso acabava passando uma coisa de um paciente para o outro. Iluminação, ela procurou que os pacientes recebessem iluminação luz solar, porque era um ambiente escuro, fechado, não tinha. Acabava trazendo até animais, às vezes, para dentro, aranha, coisa assim. Calor, ela procurou que ficasse mais climatizado, porque era abafado, era muito ruim mesmo. Limpeza, não tinha limpeza, né? Então ela procurou limpar até os próprios pacientes, ela procurou dar banho, mas isso não ocorria, né? Ruídos, ela procurou deixar o ambiente mais silêncio, para que houvesse uma recuperação melhor dos pacientes. Fazendo assim uma ligação com microbiologia, a questão do resfriamento do ambiente, né? E resfriando, claro, ela naquela época não tinha esse conhecimento das bactérias, né? Que quanto mais quente, mais elas proliferavam e mais disseminavam as patologias. Ela não sabendo o que era a bactéria, mas ela sabia que quanto mais calor, mais contaminava os outros doentes, e resfriando tu conseguia ter um controle maior da proliferação, inclusive até de feridas infectadas. Que nem ali da limpeza, os odores também dos próprios pacientes, né? Porque como o ambiente era fechado, os pacientes suavam e tal, dava mau cheiro. Por isso era muito importante o banho, ela até procurou ali um paciente ajudar o outro nessa questão, né? Um dar banho no outro e tal. E a alimentação, né? Que isso é uma coisa muito importante para a recuperação do paciente. O ambiente psicológico também. Ali no caso, não poderia se criar um ambiente negativo para o paciente, né? Para não causar estresse. Proporcionar diversas atividades, então na época da Guerra da Crimeia ela até trouxe livros para os soldados lerem, né? Para se distraírem. No ambiente social, essencial para prevenir doenças, e a assistência do enfermeiro também era importante, mas no caso, se partisse do paciente, né, o que ele pudesse fazer por si para melhorar, seria bom que se fizesse daí. Agora a gente vai falar um pouco sobre a jornada evolutiva. Aqui a gente colocou só os tópicos, mas a gente vai falando e vai explicando. Dia 12 de 5 de 1820, então, foi o nascimento dela. Ela nasceu na Itália, na cidade de Florença, por isso o nome deu origem à cidade. Filha de ingleses com grandes posses e que prezavam por uma boa educação dela. E ela sempre destacou, entre outras moças, gostava de ler, de matemática, e já demonstrava amor pelos enfermos. Esse nascimento dela foi em Florença, porque eles estavam numa viagem de férias. Na verdade, a família dela realmente é originada de uma família inglesa, mas eles estavam de férias lá em Florença, por isso que ela acabou nascendo lá. Em 1844, ela quis já trabalhar nos hospitais, na cidade onde ela morava, mas foi proibida pela mãe, devido às más condições dos hospitais, enfim, dos tipos de pessoas. As enfermeiras que trabalhavam lá eram prostitutas, ou só religiosas, já eram prostitutas, pessoas drogadas, enfim. Mas ela não desistiu, ela foi então viajar, ela foi estudar na Alemanha, em Kaiserslautern. É um hospital também. Ela foi estudar, estudou mais focada já na área da saúde. Ela viajou para outros lugares, como Áustria, Itália. Ela era bilíngue e falava várias línguas, né? Mas ela sempre foi focada nessas viagens, nesses estudos, na área da saúde. E ela já via, nessa época, a necessidade de ter enfermeiros, pessoas suficientes para cuidar dos doentes, o que era muito precário na época, né? Em 1854, então, ela foi convidada a ir para a guerra para ajudar os enfermos. E ela então partiu com mais 38 enfermeiras, e lá, chegando lá, eles encontraram mais de 4.000 feridos.
Junto com ela levou algumas medicações, roupas, livros, minha colega disse, para as pessoas, para eles estudar, para eles lerem. Ela também organizou lá, chegando lá, ela organizou a lavanderia, a cozinha, e ela conseguiu reduzir a mortalidade nessa guerra em 2% dos feridos. Eles tinham um índice de mortalidade muito grande lá na guerra, né? Eram 44%, se eu não me engano, de feridos, e ela conseguiu reduzir para 2%, fazendo o que o colega falou no início, que foi toda a limpeza, a organização, e uma curiosidade, foi na Guerra da Crimeia que surgiu o símbolo da enfermagem, que é a lâmpada, né? Ela era conhecida como a Dama da Lâmpada, porque ela ia durante a noite fazer visitas, olhar, cuidar dos pacientes doentes com uma lâmpada, tipo a lâmpada do Aladim, e essa então virou o símbolo da enfermagem devido a Florence. Em 1856, então, terminou a guerra, a Florence foi premiada com um valor de 40 mil libras, que depois ela usou para outros, que a colega vai dizer agora. Ela foi premiada então no final da guerra, como recompensa pelo trabalho dela, com um valor de 40 mil libras. E com essa recompensa, ela fundou uma escola de enfermagem, St. Thomas Hospital. Não conseguiu dirigir a escola diretamente porque ela estava muito doente já na época. E ela transformou a profissão de enfermagem em sua prática pro resto do mundo. Em 13 de 8 de 1910, a Florence morreu. Durante a Guerra da Crimeia, ela teve tifo, a doença de tifo. Ficou muito doente na sua volta, então ela fundou a escola, não conseguiu dirigir diretamente a escola porque estava muito doente. Em 1910 ela morreu, mas na época de sua morte, toda a teoria dela já estava distribuída pelo mundo, né? Já se falava das teorias de Florence por todo mundo. E já tinha essa primeira escola no St. Thomas Hospital. São 4 processos que englobam o que a enfermagem tem que fazer para o benefício do paciente, né? É o que vai dar o norte para nós, o que vai dar o direcionamento, que são os 4. Mas antes eu quero falar da Florence em si, que ela atribuiu a carreira dela da enfermagem como um chamado de Deus, né? Ela tinha uma família que era bem influente e tal, e eles queriam que ela casasse. Ela foi noiva por 5 anos e abdicou dessa vida toda familiar, de ter filhos, inclusive dedicou a vida inteira dela à enfermagem. E ela então, nesse decorrer todos esses anos, ela desenvolveu os 4 metaparadigmas, que são que engloba a pessoa, o ambiente, a saúde e a enfermagem em si, em prol do benefício do cliente, do paciente. Naquela época, a maioria das mortes era devido às infecções, né? Não era aos ferimentos. E como a Florence tinha um modelo de saúde comunitário, ela decidiu fazer a ventilação, em outros casos o aquecimento, em outros casos o ruído. Ela chegou lá e disponibilizou para cada ajudante dela uma função. E a gente olhou o filme, e eu gravei no filme que naquela época não tinha água encanada, né? Não tinha nada. E eu fiquei com isso na cabeça, que ela foi falar com um dos chefões lá, que a água já havia uns dias com uma cor mais amarelada, com um gosto estranho, então eles foram averiguar o que tinha acontecido. E eles descobriram que já tinha mais de meses um cavalo morto nas tubulações? Não, na vala, sim. Onde foi desfornecido. E a partir disso, então, eles começaram a pensar num modelo de canalização. Eu achei bem interessante essa parte do filme, assim. O filme até é bem antigo, assim, ele era bem ruim de entender, eu até olhei 2 vezes, né? Gente, Florence era o cara da enfermagem, tá? Ela, tudo que veio depois dela, na verdade, sempre se baseou no que ela, na carreira dela, no que ela trouxe de benefícios, né? Ela sempre quis ir pra guerra, sempre quis ajudar, e como ela era mulher, ela não podia. Imagina uma mulher na guerra, como é que isso ia acontecer? Daí ela foi, por livre e espontânea vontade, muitas vezes ela tirava dinheiro do próprio bolso para comprar bandagens, para comprar medicações para as vítimas, né, para os soldados. Sempre, em resumo, ela foi um sucesso na guerra, porque ela dedicava a vida dela cuidando, e ela é a rainha dos soldados. Rainha dos soldados. Daí a rainha queria conhecer quem era a rainha dos soldados, né? Não, eu acho muito legal, eu vou resumir um episódiozinho para vocês, que eu me identifiquei bastante.
E ela queria, então, e ela foi convidada para ter uma entrevista diretamente com a rainha. Imagina, Florence, direto com a rainha, porque ela queria saber quem era ela, né? E ela foi, sem medo nenhum, deu tapa a cara, disse que ela queria realmente participar e que ela começou a contar todos os problemas que tinham na guerra, e ela queria montar um hospital, que tinha que estruturar tudo isso. O que ela falava, ela não era escutada. Mas a rainha tinha medo de perder credibilidade com as pessoas e apoiava ela. E disse para o sargento assim, faz o seguinte, manda ela para a guerra, ela vai junto, mas não deixa ela atuar. Foi quando ela, e daí o sargento, não sei dizer se era sargento, o ministro eu acho que era lá das guerras. E então ele pegou, chamou ela e disse, faz uma equipe que eu vou levar vocês para a guerra então. Daí ela foi lá, foi fazer a seleção. Só tinham prostitutas que se candidatavam aí, né? Mas a pergunta básica dela não era o que fazia, mas sim por que estava querendo ir ajudar, né? Daí ela aqui disse do que queria o dinheiro, né? Muitas eram só pelo dinheiro que acabavam recebendo, né? E as irmãs, né? As pessoas que vinham das congregações, porque elas queriam participar, ajudando, dedicar como forma assim, de penitência, entendeu? De ficar se penitenciando ali, cuidando dos outros. Ela então formou essa equipe e foi. Chegando lá, eles botaram elas numa sala fechada, numa sala com restos, com até corpos de soldados, tudo, e elas não podiam participar ali. O que a Florence fez? Não vou bater de frente, vamos radicalizar aqui, mulherada. Pegou e mandou limpar tudo, botar tudo pra fora, varrer, abrir, arejar e vamos aguardar, onde eles vão precisar de nós. Foi bem legal essa parte, assim, achei bem interessante. E estavam elas ali, só cuidando de limpar, de cozinhar e tal. E um dia deu um boom na guerra. Era muita gente, era muito soldado ferido, eles não davam conta de carregar assim, daí foi o soldado correndo lá, vou chamar a Florence, não sei o que, pode chamar, chegou lá, chamou a Florence, meninas, agora é nós, vamos lá. Ela pegou, estufou o peito e foi, e começou a trabalhar, começou a cuidar dos pacientes, vamos abrir isso aqui, vamos arejar, e vamos... Só que assim, o que acabava acontecendo? Mesmo com toda essa dedicação, os pacientes continuavam morrendo. E ela pensou, mas eu cuido tanto, alguma coisa está errada. Ela foi ver que o ambiente onde eles estavam era, na verdade, uma vala de mortos, de bichos mortos, de excrementos, que eram tudo muito próximo a onde estavam os pacientes. E eles acabavam morrendo da infecção. Foi aí que daí começou o ambiente. Vamos trocar de lugar, sair daqui, estruturar um hospital num lugar diferenciado, longe disso, com água canalizada, com boa ventilação. E ela acreditava que o paciente podia se curar sozinho só se a gente proporcionava o ambiente certo e as condições necessárias. Eu só dei um resumozinho aqui, porque eu queria falar essa parte do vamos lá, mulherada, e agora é a nossa parte. Eu vou passar o próximo, os mais 3 metaparadigmas, gurias, a saúde, então. Nightingale acreditava que a patologia ensina o dano que a doença fez e nada mais. Tu não sabe nada da doença, tu vai tratar ali o que está acontecendo, quais são os danos, é uma ferida, eu vou tratar, mas tu não sabia da doença em si, né? Declarava, nada sabemos sobre a saúde, nem o positivo nem o negativo, a não ser pela observação e experiência. Ela sabia, mas se eu fizer tal, observar como é que aquele paciente vai reagir, ela sabia que aquilo podia ser um tratamento bom para aquele tipo de patologia, assim, na questão de observação e experiência, né? Segundo a sua definição, todos os cuidados de enfermagem se resumiam a desfazer o que Deus fez doença. A doença foi obra de Deus, porque naquela época tudo era, né, fora os de guerra, assim, que eram causados por explosões e bombas, doenças eram coisas que, às vezes, castigos até mesmo de Deus. E ela dizia que o foco da enfermagem, então, era desfazer aquilo que Deus fez. Elas tinham que ir lá, cuidar, tratar e reverter a situação, né? Ela pensava que a enfermagem deveria proporcionar atendimento tanto aos sadios quanto aos enfermos, e defendia a promoção de saúde como atividade na qual as enfermeiras deveriam participar. Aqui entra o quê? O atendimento que a gente faz familiar. Que as enfermeiras vão nas casas dos familiares, tratam antes de ficar doentes as pessoas, né? Isso que entra essa parte.
O papel da enfermeira é colocar o cliente na melhor posição para que a natureza haja sobre ele, encorajando assim a cura e promovendo dessa forma a saúde. Engloba toda a teoria dela, ambientalista, onde o ambiente vai te proporcionar melhores condições para que tu possa assim desenvolver a cura. A Florence, ela acreditava que todas as pessoas tinham o direito de ser receptora dos cuidados, independente se era família, indivíduo, grupo, independente, ela achava que todo mundo tinha o mesmo direito de cuidar. E o ser humano é considerado por ela um beneficiário das atividades de enfermagem. Todo mundo tem a habilidade, tem a responsabilidade, todo mundo tem a capacidade de fazer, é só querer. O cuidar, né? É. Cuidar. Naquela época não tinha tantos estudos, tanta informação, tanta tecnologia como tem hoje, mas eles faziam o que podiam e sempre dava certo. Então ela tem para ela que cada pessoa tem a responsabilidade, tem o direito, tem o querer de fazer. Gurias, nós temos, Só cada se uma de dedicar. nós aqui tem um pouquinho de flora assim dentro da gente. Só de ter escolhido estar aqui, estar fazendo esse curso, é porque a gente tem um pouquinho dela dentro de cada um de nós. É essa a mensagem que eu quero deixar. A Florence descrevia a enfermagem com dois tipos. A enfermagem da saúde, que era a enfermagem prática, que é na parte da prevenção da saúde, que poderia ser praticado por todas as pessoas, no sentido de daquelas pessoas que cuidavam em casa, ou até mesmo na guerra, onde um ajudava o outro, mesmo sem ter um conhecimento científico daquilo, prevenindo outras doenças. E a enfermagem da doença, que daí são as pessoas que têm uma educação formal, científica, organizada, que faz parte do tratamento das doenças, que é para cuidar das doenças mesmo. E a Florence acreditava que a enfermagem envolve tudo que pode ser feito para deixar o paciente ou a pessoa com o organismo inteiro, para que ela mesma pudesse se curar das doenças e para que o ambiente pudesse agir sobre ela. E ela acreditava que a enfermagem contribui para esse processo restaurador e deixando, no caso, ela nessas melhores condições, que ela dividia, para ela, nessa época, ela acabou dividindo a enfermagem em enfermagem curativa e enfermagem preventiva. E nesse ambiente onde ela deixa o paciente íntegro, assim, para que o paciente possa cuidar de si mesmo tendo a enfermagem como o centro da atenção, ela acreditava que, deixando que ele possa fazer as coisas por si mesmo, ou os familiares podendo fazer, isso ajuda no processo de ansiedade e tratamento das doenças. Era o que ela acreditava, assim, que essa parte auxiliava nesse fato da ansiedade durante os tratamentos. Aqui o ambiente, né? A lâmpada que ela começou, ela tinha que ir na surdina da noite, né, gente? Porque ela não era aceita na guerra. Então ela não podia fazer muito alarde. Ela pegava a lamparinazinha dela e ia devagar, de pacientezinho em pacientezinho. Aqui é o ambiente, ó, todos os pacientezinhos, ela indo visitar, acho que tem mais um. E eu quero comparar aqui, ó, como ela atendia os pacientezinhos dela quando ela começou a trabalhar. E agora o próximo é como era na guerra, ó, no meio de tudo, do barro, os homens cuidando de onde que dava, arrastando perna, arrastando, jogando no canto, sem ela participar e ela só observando, assim, para tentar os erros e os acertos e ela conseguir chegar no meio melhor. Mas foi no final da guerra que ela conseguiu, então, né, com respeito de todos, né, eles aceitaram os cuidados dela e ela conseguiu depois, quando criou a escola, conseguiu criar a escola, quebrar o conceito de que só prostitutas, religiosas e pessoas, enfim, né, drogados poderiam cuidar dos enfermos. A primeira escola que ela abriu as aulas eram dadas por médicos, porque não havia ainda enfermeiras especializadas para dar aula. Mas depois, com a criação de outras escolas, isso foi mudando. Aqui no Brasil, a Florence, os primeiros conceitos da Florence chegaram nas Santa Casas de Misericórdias. Foi os primeiros lugares que foram usados os conceitos da Florence. Tem uma parte bem legal, que ela fica um pouco frustrada no final da guerra, porque quando ela começa a tratar e o conceito de equipe, né, gente? Ela liderou uma equipe que a gente carrega até hoje, né? Ela como chefe de uma equipe, ela coordenava uma equipe de mulheres, enfim.
Ela ficou frustrada porque que acabava acontecendo? Todos os filhos de guerras iam para lá cuidar e pelas infecções eles acabavam morrendo. Daí no final ela ficou muito frustrada, mas por que eles estão morrendo? Eu consegui convencer a rainha a trazer eles todos para mim cuidar e eles estão morrendo da mesma forma. Foi quando ela descobriu, né, que era pelas infecções e ela pensou até em desistir. Daí o pai dela, eu achei aquela parte maravilhosa, assim, que o pai dela disse assim, ela fez jejum, ela parou de comer, ela não queria mais comer. Comprei num quarto. Se trancou num quarto, não queria desistir, enfim, da enfermagem. Daí o pai dela assim, quantos morreram? Ah, morreram, dos 500 que vieram, morreram 450 deles assim, tá, mas é a partir de agora, quantos tu vai conseguir salvar? Né? Às vezes tem que ter o sacrifício, no início não é fácil, né? Muitos foram sacrificados para que ela pudesse chegar na teoria dela, ambientalista, botar em prática e ver que o local é muito importante. Não pode ser em cima de um matador, não pode ser em cima de um esgoto, tem que ser um local apropriado para ser atendido da melhor forma possível. No momento que eles chegaram, assim, no final daquela, eles foram enviados, as mulheres foram enviadas, ela entrou e disse, nossa, mas que cheiro forte, né? Aí o soldado olhou, olha ali, tem um morto, ele estava sumido há alguns dias. E, tipo, as pessoas morriam e eles não viam que as pessoas estavam morrendo, sabe? Não tinham controle. Não tinham controle nenhum. Ele estava sumido há alguns dias. Não se preocupavam. Não se preocupavam quem era, quem não foi, tinha aonde estava. Ela começou a implantar os índices de morte, entendeu? Para tantos que vieram, quantos morreram depois da guerra ou morreram das infecções. Ela que começou a fazer esse implante de implantar os índices, né? Que ela não enxergou, ela começou a ficar frustrada que todos morriam, mas aquilo ali foi tipo assim, divisor de águas, entendeu? A partir dali agora morreram 500 para ela ver o que precisava ser mudado para dali para frente ninguém mais morreu, pelo menos diminuir para 2%, como foi o que aconteceu, né? No índice de morte. Ela inseriu as técnicas mais sépticas, né? A lavagem de mãos, tudo, lençóis. Ele falou dos banhos, como ela não conseguia dar conta de dar banho em todos, ela ensinava... Os que estavam melhores davam banhos, que estavam mais... Com isso que vocês me explicaram, então, posso entender que a Florence, podemos entender que a Florence baseou o ensino dela, que é baseado hoje no ensino moderno da enfermagem, certo? A base sim. Se baseia com a Florence, né? Se baseia com a Florence. O primeiro ponto, então, assim, para o fechamento, acho que para a gente entender isso, a Florence foi a base de todo o ensino moderno e ele está em cima desse produto. Sim, ela criou a profissão, digamos assim. Ela foi a que criou a profissão e ela, na verdade, conseguiu evoluir o status da enfermagem como profissão. Já existia enfermagem, que a gente já viu na história, né? Mas não como uma profissão. Então, a partir da Guerra da Crimeia, onde a Florence teve sua entrada, a gente teve essa inserção como profissão, né? E a questão da teoria ambientalista, que já diz o próprio nome, né? É o que ela, exatamente o que o grupo disse, assim, que ela entendia. Ela entendia que era o ambiente que fazia o sujeito ser ou não saudável. Era isso que determinava a saúde daquele sujeito que estava exposto, né, àquele ambiente ou não.